Programa Alô Doutor. Oferecimento. Unimed Divinópolis 30 anos. Sua saúde faz parte da nossa história. Clínica Sorrisos. Padrão odontológico internacional. E Inal, Centro de Medicina Nuclear. Olá, bom dia para você que nos prestigia e nos dá o carinho da sua audiência aqui pela TV Alterosa. Eu digo sempre, a TV que o Mineiro vê. Saúde para todos que estão conosco nesta manhã de sábado. Começa agora mais um programa Alô Doutor. E hoje com duas convidadas especiais. No primeiro bloco, eu converso com a fonoaudióloga Kizzy Caetano, que fala sobre o tema saúde auditiva e envelhecimento. E no segundo bloco, eu recebo a médica reumatologista Roberta Reis, que fala sobre o tema fibromialgia e também lúpus e artrite reumatoide. Daqui a pouco a gente volta, não saia daí. Saúde e bem-estar como estilo de vida. Vitar, saúde e estética. Programas personalizados com foco em resultados. Equipe multidisciplinar completa. Vitar. Agende sua consulta e bem-vindo ao seu bem-estar. Já pensou no que quer para a sua vida? Fazer uma faculdade? Ter uma carreira brilhante? Conte com a gente. Ou prefere viajar, novas culturas, pessoas diferentes? Então, conte com a gente. Se está pensando em aumentar a família, também pode contar com a gente. Planejar e aproveitar a vida é mais fácil quando você tem apoio. Conte com a Unimed. Unimed Divinópolis. A vida é muito melhor quando você cuida da sua saúde. Existe um poder que move o mundo. Uma força incontrolável da natureza. Algo que une pessoas, nos ajuda a aprender e até cura doenças. Este poder está no seu sorriso. Se você quer algo de verdade, sorria. Cuide do poder do seu sorriso. Ortodontia, estética e implantes dentais com alta tecnologia é na Sorrisos. O sorriso que você deseja está ao seu alcance. Sorrisos, padrão odontológico internacional pertinho de você. Conheça a Imunimax, sua nova clínica de vacinação em Divinópolis. Estacionamento próprio, brinquedoteca, ambiente climatizado, equipe altamente qualificada. Tudo cuidadosamente preparado para atender você e sua família com toda a segurança, conforto e atenção. Afinal, cuidar da saúde é fundamental. Venha conhecer nosso espaço. Rua Paraíba 656, no centro de Divinópolis. Imunimax, mais saúde, mais vida para todos. Há mais de 20 anos, a Inal é referência para os tratamentos e diagnósticos em medicina nuclear. Com sede em Belo Horizonte, atua em várias cidades do estado de Minas Gerais, incluindo Divinópolis. A Inal mantém uma infraestrutura moderna, com alto índice de investimentos em equipamentos e na constante atualização de seus profissionais, dando suporte aos principais hospitais da capital e nas regiões onde está presente. Grupo Inal, excelência em saúde. Muito bem, estamos de volta com o programa Alô Doutor deste sábado, neste mês de julho. Ainda frio em Divinópolis, a temperatura baixou. E hoje nós temos a grata satisfação de poder receber aqui na TV Alterosa, conversando conosco para toda a região, a doutora Kizzy Caetano, fonoaudióloga, que retorna ao Alô Doutor. E vamos destacar como tema principal a saúde auditiva e envelhecimento. Bom dia, doutora Kizzy. Bom dia, Davi. Bom dia a todos. É um prazer rever, estar aqui de novamente. Muito bem. A população que está envelhecendo, Quais são as principais queixas dessa população? Nossa, Davi, nós temos aí toda uma população, mundial e brasileira com envelhecimento, E nós temos grandes consequências. Na saúde não seria diferente. Nós temos consequências metabólicas, consequências físicas, sensoriais, E aí, como objeto de estudo da fonoaudiologia, nós vamos trabalhar um pouquinho sobre o equilíbrio das pessoas, ou melhor, a falta de equilíbrio, na população aí com mais de 60 anos, e a surdez também como um sintoma muito prevalente da população com mais de 60 anos de idade. Essa função auditiva sempre fica prejudicial com o avançar da idade? Sim, é uma das queixas mais comuns,
né? Esse envelhecimento do sistema auditivo como um todo gera, então, já a partir dos 50 anos, queixas muito comuns relacionadas à tontura, né? A desequilíbrios. Então, muitas vezes nós temos aí as pessoas que têm muita insegurança, falta de autonomia, ansiedade, né? Isso tudo decorrente do sistema vestibular, que trabalha junto com o sistema auditivo e que, ao envelhecer, fica prejudicado na execução da manutenção do equilíbrio corporal. Essa função do equilíbrio, ela é importante em todos os momentos da vida, né, doutora Kise? E na velhice se sente mais isso? Sim. Como o órgão ele está envelhecendo, né, a resposta física também ela fica atrasada. Então, muitas vezes, a pessoa que não tinha problema nenhum de levantar e sentar, né, de caminhar, de fazer as atividades do dia a dia, passa a desenvolver alguns déficits, não consegue mais sair da cama, já tem medo de executar alguma tarefa, não vai mais à rua sozinho, né? E essas questões vão limitando aos poucos a vida aí das pessoas que estão, né, vamos dizer, na melhor idade. O que é essa terapia de reabilitação vestibular? É uma terapia que é mundialmente conhecida pelos seus benefícios. Nós trabalhamos com o fortalecimento do equilíbrio corporal. Nós temos toda uma técnica com base científica que melhora, né, a sensação, muitas vezes, de cabeça oca, de tontura, de desequilíbrio, que 90% das vezes tem a ver com a função auditiva. E muitas das vezes as pessoas vão para os medicamentos. Os medicamentos, eles também melhoram, é uma terapia, mas a terapia de reabilitação vestibular é uma alternativa não medicamentosa, né? Que o que nós vemos que na população idosa existe coloca-se muitos medicamentos, um até sobrepondo ao outro, o que pode gerar, inclusive, essas sensações ruins de desequilíbrio, né, de instabilidade medicamentosa. Então, nós entramos com essa terapia que ela não é medicamentosa, mas que produz muitos bons efeitos para quem pratica, para quem exerce, para quem nos procura. Muito bem. Doutora Kise, a surdez, ela agrava, o problema agrava mais, principalmente acima dos 60 anos? Sim, Davi. A surdez causada pelo envelhecimento, a presbiacusia, né? É uma queixa e que tem a ver com o envelhecimento, e as pessoas, elas começam a observar seus familiares. Então, muitas vezes a própria pessoa não percebe, porque nós vamos perdendo aos poucos, não é de uma vez, né? Pode sim acontecer um trauma e a gente acordar, dormir ouvindo e não acordar sem ouvir, mas é raro. O que é muito comum é, ao longo dos anos, o declínio dessa função auditiva. Então, os familiares percebem que o som da TV está muito alto, que a campainha a pessoa já não atende, que se chamada por trás a pessoa não responde. Então, o déficit de comunicação ele vai aparecendo, né? As pessoas vão se isolando, vão ficando tristes, evitam muitas vezes os encontros, né? A questão social ela vai sendo prejudicada. Existem níveis diferentes de surdez, doutora Kise? Sim, nós temos níveis que às vezes não afetam tanto a percepção, são limiares ainda, né, iniciais, mas podendo chegar a uma surdez total, né? Então, por isso, nosso alerta para as pessoas, verificou que o pai, que a mãe, que algum familiar não está entendendo, né? Suspeita que não está ouvindo bem, faça uma avaliação, né? Tudo no início tem como reverter. E hoje nós temos grandes tecnologias, né? Avanços aí no campo das ciências e da tecnologia que permitem com que as pessoas possam ter novamente o prazer de ouvir e de entender. Agora a população, principalmente a população idosa, reclama muito de zumbido, né? Sim. O que é esse zumbido, doutora Kise? Nossa, é uma queixa de muita prevalência também, né? A tontura, a perda auditiva e o zumbido.
O zumbido, Davi, é um barulhinho estranho que aparece no ouvido. Muitas vezes ele vem de um lado e de outro, ou eu não sei o lado que ele apareceu, mas aquilo é algo, um sintoma perturbador, né? Aparece mais, ele é mais notado quando a gente vai dormir, no silêncio. Então, se temos uma dica para dar, evite o silêncio. Porque o silêncio, o zumbido aparece mais. Eu queria voltar a falar um pouco rapidamente das tonturas, porque muitas pessoas levantam da cama e não conseguem o equilíbrio. Isso é normal quando despertam do sono? A princípio, não. Não, né? Não. Né? Nós temos uma questão aí circulatória que pode ser somente postural. Então, na mudança de posição, eu posso ter um ajuste, né? Inclusive do fluxo sanguíneo. Mas nós devemos observar se essa tontura ela é constante ou ela se apresenta somente durante um movimento, logo após um movimento, principalmente um movimento de cabeça. Né? Se isso acontecer, pode ser um caso de tratamento com muito êxito, né? De fácil tratamento, nós hoje chamamos de VPPB, uma vertigem posicional, e que tem um tratamento rápido e de muita eficiência e que melhora as quedas. Porque o grande problema da tontura, além do mal-estar, são as quedas e as internações. É verdade, é verdade. Não é? Doutora Kiss, você é uma fonoaudióloga das mais experientes aqui, né, na nossa região. Eu gostaria que você falasse sobre os tipos de aparelhos auditivos que existem hoje no mercado. Sim, nós temos aparelhos auditivos hoje muito pequenos esteticamente, micro, né, dentro da orelha. Nós temos aparelhos também de fora da orelha, né, com muita tecnologia e conforto. Hoje nós não temos aqueles aparelhos muito grandes, né, porque a tecnologia vai melhorando. Vai avançando. Vai avançando. E a qualidade de se usar um aparelho hoje também, ela é bem diferente de 10 anos, 5 anos atrás. Nós temos hoje o silicone, né, não é mais o acrílico, mas vamos lembrar que cada caso é um caso. Okay. Então, nós temos que ter atenção. Muito bem. Você que está representando agora a Bernafon, em Divinópolis, a inauguração da loja é no próximo sábado? Sim, estamos inaugurando, trazendo aí uma marca mundial em aparelhos auditivos, que é a Bernafon, que tem a sua sede na Suíça, que trabalha há 70 anos no ramo exclusivo de aparelhos auditivos, ter novas tecnologias para ouvir e ouvir melhor. Estamos trazendo para Divinópolis, a nossa loja é na Rua Paraíba, o número é 492, no centro de Divinópolis. Muito bem. E aparelhos auditivos, né? É só quem precisa que sabe dessa importância de um aparelho auditivo, né, doutora Kiss? É. E eu gostaria que você falasse também, além de aparelhos para surdez, né, e outras dificuldades auditivas, também para ronco e apneia, vocês vão trabalhar com esse tipo de aparelho? Sim. A Bernafon Divinópolis está trazendo, então, além das tecnologias para ouvir os aparelhos, né? Nós temos aí aparelhos individualizados, que aí nós vamos fazer a seleção, o que for de mais indicação, né, para cada pessoa, mas nós temos também os aparelhos de ronco, né, e a apneia do sono. Então, uma queixa cada vez maior nas pessoas, e aí pessoas cada vez ainda mais jovens, não só os idosos, com o ronco e a apneia do sono. Muito bem. É a doutora Kiss Caetano, fonoaudióloga, uma grande amiga, colunista da revista Alô Doutor, aqui hoje na TV Alterosa, né, conversando conosco e explicou pra gente sobre a questão da saúde auditiva e envelhecimento, né? Doutora Kiss, eu quero aqui destacar mais uma vez, então, o seu trabalho lá na Bernafon, que começa no próximo sábado em Divinópolis com esses aparelhos auditivos, e parabenizar você pelo seu trabalho em Divinópolis e toda a região, né? Você vai voltar aqui mais vezes. E as suas considerações finais, por favor. Muito obrigada mais uma vez pela acolhida, né? Um abraço a todos da região e eu convido a todos a conhecer o nosso novo espaço na Rua Paraíba, 492, no centro. Bernafon Aparelhos Auditivos e CEPAP. Muito bem, doutora Kiss. Obrigado pela sua presença. Obrigada. Tenha um bom dia e nós vamos falar mais sobre esse tema saúde auditiva aqui no Alô Doutor. Ok? Um grande abraço, tenha um bom dia. Obrigada. Muito bem, o programa Alô Doutor vai para um breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta então conversando com a doutora Roberta Reis.
médica reumatologista, que fala sobre os temas fibromialgia, lúpus e também artrite reumatoide. Não saia daí, daqui a pouquinho a gente volta. Há tantos momentos importantes na sua vida que nós desejamos que você aproveite todos. A apresentação de balé da sua filha, o aniversário surpresa do seu melhor amigo, a sua viagem tão esperada com seu amor, o seu primeiro filho, ou o segundo, se preferir. Planejar e aproveitar a vida é mais fácil quando você tem apoio. Conte com a Unimed. Unimed Divinópolis. A vida é muito melhor quando você cuida da sua saúde. Saúde e bem-estar como estilo de vida. Vitar, saúde e estética. Programas personalizados com foco em resultados. Equipe multidisciplinar completa. Vitar. Agende sua consulta e bem-vindo ao seu bem-estar. Conheça a Imunimax, sua nova clínica de vacinação em Divinópolis. Estacionamento próprio, brinquedoteca, ambiente climatizado, equipe altamente qualificada. Tudo cuidadosamente preparado para atender você e sua família, com toda segurança, conforto e atenção. Afinal, cuidar da saúde é fundamental. Venha conhecer nosso espaço. Rua Paraíba 656, no centro de Divinópolis. Imunimax, mais saúde, mais vida para todos. Existe um poder que move o mundo. Uma força incontrolável da natureza. Algo que une pessoas, nos ajuda a aprender e até cura doenças. Este poder está no seu sorriso. Se você quer algo de verdade, sorria. Cuide do poder do seu sorriso. Ortodontia, estética e implantes dentais com alta tecnologia é na Sorrisos. O sorriso que você deseja está ao seu alcance. Sorrisos, padrão odontológico internacional pertinho de você. De volta com o programa Alô Doutor aqui pela nossa TV Alterosa, e eu sempre com a revista Alô Doutor nas mãos dessa 15ª edição. A 16ª será lançada agora, e aqui também com a coluna da doutora Roberta Reis, que fala sobre um tema mais abrangente dentro da reumatologia, né, explicando um pouco mais da reumatologia. A doutora Roberta Reis, que é a nossa entrevistada de agora, médica reumatologista, falando sobre 3 temas, né, doutora Roberta? Fibromialgia, lúpus e depois artrite reumatoide. A fibromialgia desperta mais a atenção das pessoas? Bom dia, Davi, bom dia a todos que nos assistem. Quero agradecer o convite para estar aqui hoje falando um pouquinho mais sobre a reumatologia, sobre as doenças reumatológicas. Realmente, Davi, a fibromialgia no consultório hoje é uma procura muito grande, as pessoas cada vez mais estão atentas aos sintomas da fibromialgia e sabem que é uma doença que tem tratamento, então não precisa passar por toda a sintomatologia sem ter uma qualidade de vida melhor. Tá. Existem diversas doenças reumáticas, né? Isso é um ponto muito importante, Davi. As pessoas tendem a achar que reumatismo é uma doença. Na verdade, não existe uma doença com o nome reumatismo. Existem várias doenças reumatológicas, cada uma com um nome, com uma sintomatologia, com um tratamento diferente, mas esse termo se popularizou e acabou que as pessoas conhecem essas doenças como reumatismo. Tá. Existe assim uma predisposição genética para as doenças de características reumatológicas? Sim. Principalmente para as doenças autoimunes, a gente sabe que existe sim uma predisposição genética, mas essa predisposição genética por si só não é suficiente para desencadear a doença. A gente sabe que algumas pessoas têm essa predisposição e nunca vão desenvolver a doença, e outras não têm essa predisposição genética e virão a desenvolver. Então, fatores ambientais, hormonais, contato com alguns micro-organismos também estão envolvidos na gênese das doenças reumatológicas. E assim como todas as outras doenças, a fibromialgia, elas pioram no inverno? Essa questão também, ela ainda mais sempre... esse frio agora, né, doutora Roberta? Ela é sempre uma pergunta recorrente no consultório. As pessoas sempre falam, doutor, o meu reumatismo atacou no inverno. Na verdade, não é que o reumatismo atacou, é que o inverno aumenta a sensibilidade, né? Aumenta a impressão da dor. Então,
existe uma contratura muscular maior e os pacientes tendem a achar que o reumatismo atacou, mas na verdade é o organismo que fica mais vulnerável a esse estímulo doloroso. Quais são as características dessa doença, especificamente a fibromialgia, né? Isso. A fibromialgia, Davi, ela é uma doença muito prevalente em mulheres. Mulheres aí na faixa dos... Mais nas mulheres do que nos homens. Na faixa dos 30 aos 50 anos. Os pacientes costumam dizer que dói da ponta do cabelo ao dedão do pé. É uma dor generalizada, o paciente tem dificuldade de falar onde que dói, porque ele fala que dói a articulação, dói o músculo. O paciente normalmente tem alterações do humor associadas, então o paciente ele tem muita ansiedade ou tem um quadro depressivo. Alguns estudos falam que 50% dos pacientes têm depressão associada. Costuma vir com muita cefaleia, alteração do hábito intestinal, um sono que a gente chama de sono não reparador, que o paciente ele dorme, mas ele acorda várias vezes à noite, ele tem muito pesadelo, ele tem um sono muito agitado. Então, o paciente costuma falar assim, doutor, eu acordo como se um caminhão tivesse passado por cima de mim. Porque não dormiu. Exatamente. E isso vira um ciclo vicioso. E a pessoa, o paciente às vezes, tem acaba dor... até tomando remédio por conta própria. Exatamente. Né, a maioria dos pacientes, Davi, eles chegam ao consultório já tendo tomado muito anti-inflamatório, muito corticoide, muito analgésico, e eles falam, doutora, não melhora. E não vai melhorar mesmo, porque não existe uma inflamação muscular. O que existe é um descontrole no sistema nervoso central, que o sistema nervoso central ele passa a avaliar a dor de uma maneira muito maior do que ela realmente é. As causas, o que você detalharia para a gente com relação às causas da fibromialgia? O que causa? As causas, elas estão muito associadas a essa questão do humor, então a ansiedade, a depressão, a estresses. O paciente, ele costuma perceber que houve um fator desencadeante, às vezes algum problema muito grande na família, algum problema conjugal, que em pacientes predispostos, essa dor vai cronificando e ficando cada vez mais generalizada. Qual é o tratamento para a fibromialgia hoje? Nós temos vários tipos de tratamento hoje, mas a grande maioria passa pelos antidepressivos tricíclicos, passam pelas medicações que a gente chama hoje de duais, que são aquelas que vão tratar tanto o descontrole do sistema nervoso central, quanto o transtorno de humor também em vigência. Não há uma grande resposta, como eu já disse, com o uso do anti-inflamatório, com o corticoide, com o analgésico. O que precisa mesmo são os remodeladores da dor. Entre as doenças reumáticas, a fibromialgia hoje é a mais comum, doutora Roberta? Quais são as mais comuns? Dentre as mais comuns, a fibromialgia é uma delas, temos a artrite reumatoide, a gota, o lúpus, a osteoporose, a osteoartrite, que é muito prevalente em pessoas acima dos 60 anos, que antigamente era a conhecida artrose. Muito bem. O estado emocional, então, está diretamente relacionado com a fibromialgia, né? Sim, de maneira direta, Davi, porque os pacientes observam isso com muita frequência. A pessoa fica mal-humorada? Não é que ela fica mal-humorada, mas quando ela passa por algum estresse emocional que gera uma ansiedade ou uma depressão, a dor tende a piorar. Uma dor tensional? É uma dor... É uma dor muscular, articular, às vezes vindo com dor de cabeça, como eu disse. E o paciente observa que naqueles momentos de felicidade, de prazer, a dor tende a ficar mais leve. Tem cura ou tem controle? Tem controle. Ainda não temos a cura, estamos evoluindo no conhecimento das causas, mas temos o controle. Dá para o paciente ter uma vida sem dor, uma vida agradável com os familiares, porque os familiares, Davi, eles tendem a ignorar um pouco a dor do paciente. Né? Às vezes o paciente é rotulado como a Maria das Dores, aquela que reclama de dor sem motivo, porque não existe uma lesão física, mas a gente sabe que a dor é real, o paciente sente a dor. Muito bem, vamos falar agora de lúpus e depois artrite reumatoide, né? O que é o lúpus, doutora Roberta? O lúpus é uma doença inflamatória, autoimune, crônica, e a gente tem que ter sempre o cuidado de lembrar que existem dois tipos. A gente tem o lúpus cutâneo, que é aquele que só tem lesão de pele, e nós temos o lúpus eritematoso sistêmico,
que é aquele que tem repercussão em outros órgãos, né? Pode atingir o rim, o sistema nervoso central, o fígado, os pulmões, o coração. O FAM positivo é diagnóstico de lúpus? Não. Não? Isso é uma pergunta muito frequente, eu recebo muitos pacientes com essa dúvida. Que tipo de exame é o FAM? O FAM é um exame inespecífico, é um marcador intracelular e ele pode estar alterado por diversos motivos. Doenças tireoidianas, hepatites, uso de medicações e as próprias doenças reumatológicas. O estresse emocional causa lúpus? Ele não causa, mas ele pode desencadear o que a gente chama das crises do lúpus. Agravar. Ele pode agravar. No lúpus nós temos os quadros agudos, né, quando o paciente entra em crise, e os quadros de remissão. Então o estresse, o fator emocional, ele pode ajudar a desencadear a crise do lúpus. A mulher pode engravidar com lúpus? Dificulta a mulher a engravidar, doutora Roberta? Suas perguntas são sempre muito pertinentes, Davi. A pauta está bem elaborada. Os pacientes podem se engravidar. Nos últimos 20 anos, a gente sabe que a fertilidade da paciente lúpica é igual à paciente que não tem lúpus. É uma gravidez de risco, porque a gente sabe que aumenta a chance de um parto prematuro, de baixo peso do bebê ao nascer, mas os pacientes que fazem o controle regular com o reumatologista, que estão há pelo menos 6 meses em remissão da doença, eles podem sim, em conjunto com o médico, decidir o momento adequado para essa gravidez. E o lúpus tem cura? Também não. Não? Aliás, a grande maioria das doenças reumatológicas, a gente tem o controle, o paciente vive muito bem, mas a gente ainda não tem a cura. O lúpus é uma delas. Artrite reumatoide, doutora Roberta, explica pra gente o que é e o que causa essa doença. Assim como o lúpus, a artrite reumatoide também é uma doença inflamatória, então ela comete principalmente as articulações das mãos, dos pés, então o paciente tem muita dor articular, tem inchaço, tem vermelhidão. E associado ao desenvolvimento da artrite reumatoide, além do fator genético, como a gente já conversou, existem também a predisposição do ambiente, né? Então o contato com alguns vírus, a questão hormonal, principalmente da mulher, o tabagismo é muito envolvido na gênese da artrite reumatoide. Tá, eu queria que você falasse dos sintomas, né? E se a doença tem essa característica genética, né, que pode ser transmitida para os filhos. Sim, a artrite reumatoide, a gente sabe que realmente essa predisposição genética ela é importante, como eu já falei, ela não é exclusiva, mas ela tem um caráter familiar importante e, como eu disse, ela comete principalmente as articulações das mãos e dos pés, sendo que depois pode acometer ombros, joelhos, cotovelos, quadril, tornozelos, sempre com esse processo inflamatório crônico. A grande importância do tratamento, Davi, é porque a artrite reumatoide, ela causa deformidade. Então, essa inflamação crônica, se não devidamente tratada, ela pode sim levar à deformidade articular. E existem restrições alimentares para quem tem lúpus? Restrição alimentar... Lúpus não, desculpa. Artrite reumatoide. A restrição alimentar, ela deve ser a mesma que qualquer pessoa deve ter por uma vida saudável. Então, evitar as gorduras, as frituras, praticar atividade física, mas não existe uma dieta específica só porque o paciente é portador de artrite reumatoide. Muito bem, doutora Roberta, eu quero agradecer muito a sua presença aqui no Alô Doutor. O programa Quando é Bom passa rápido, né? As suas considerações finais, por favor. Eu queria deixar claro para todos que estão assistindo que a reumatologia, apesar de ser uma especialidade ainda pouco conhecida da população, ela trata doenças muito importantes e apresentando dor articular, mialgia, que é a dor no músculo, por mais de um mês, procure um reumatologista para poder ajudá-lo. Muito obrigado, doutora Roberta. Obrigada a você mais uma vez pelo convite, Davi. Até mais. Um abraço. O programa Alô Doutor de hoje termina aqui. Reveja as nossas entrevistas pelo site da TV Alterosa, com um excelente número de acessos. O meu abraço, a minha homenagem, vai para a cidade de Pompéu, Carmo da Mata e também Santo Antônio do Monte. Eu espero você no próximo sábado às 10 da manhã. Até lá, um forte abraço e eu digo sempre, saúde para todos!
Programa Alô Doutor. Oferecimento. Unimed Divinópolis 30 anos. Sua saúde faz parte da nossa história. Clínica Sorrisos. Padrão Odontológico Internacional. E Inal, Centro de Medicina Nuclear.